preciso do teu amor. Quero ler um texto antes da próxima música, que está lá em Salmos, no Salmo 52, versículo 8. Eu vou ler na versão da Almeida, que ele diz assim: quanto a mim, porém, sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Essa semana eu estava fazendo um devocional e falava sobre as misericórdias de Deus, de como Deus é um Deus grande, né, em todos os seus aspectos, né, suas características, mas naquele dia falava em específico sobre as misericórdias de Deus, né? E ele falou uma coisa bem interessante, que a misericórdia ela é algo imerecido. E eu li aquilo e pensei, tipo, óbvio, né? Se Deus nos dá alguma coisa, a gente não merece nada que Deus nos dá, né? Mas aí ele falou até na perspectiva de quando a gente é misericordioso com outra pessoa, né? Se a gente faz aquilo porque a pessoa merece, não é misericórdia, e sim é um ato de justiça, né? Ele usou esse termo. Mas achei interessante que a misericórdia ela é sempre algo que a pessoa não merece, né? E eu comecei a pensar nas misericórdias de Deus, e o devocional também falava bastante sobre isso, né? De como é bom a gente olhar para um Deus que é misericordioso com a gente, porque a gente está a todo momento nos voltando contra Ele, né? Pecando contra Deus e desviando e saindo dos planos, da vontade que Ele tem para nós, né? Lutando contra a nossa natureza, a nossa carne, mas as misericórdias de Deus são infinitas, né? Então Ele sempre nos acolhe, Ele sempre nos perdoa, Ele sempre derrama a sua graça sobre nós, né? Então que a gente possa... vamos cantar ainda uma última música, que a gente possa estar pensando nisso, né, de como a gente pode ser grato a Deus pelas misericórdias que Ele derrama na nossa vida. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. A igreja pode sentar, as crianças podem ir para suas aulinhas. Pronto. Muito boa noite, gente. Uma vez mais, Deus me dá o privilégio de trazer a palavra dele aqui. E para mim é sempre motivo de muita alegria. Eu vinha pensando o que nós poderíamos passar. E essas últimas semanas, eu não sei você, talvez esses últimos meses, nós temos vivido um ambiente de muito caos. Aliás, últimos anos, sei lá, a vida inteira. Mas caos em termos políticos, em termos econômicos, em termos de segurança, em termos de tudo mais. E eu tenho pensado bastante sobre isso, caos. E para mim é muito marcante, porque se a gente começa a pensar sobre o nosso dia a dia, a gente percebe o mesmo caos. Quando eu falo de caos, eu estou dizendo de desafios que nós temos no dia a dia. Você acorda de manhã, já sai correndo, tem que levar o filho para a escola, sempre tem algum atraso, aí você faz isso, você faz aquilo, e parece que a sua vida é um caos. Não sei se é assim com vocês, mas é com a maioria das pessoas com quem eu converso. Você está correndo atrás da diferença. Você está correndo para tentar organizar a vida, e se você não tem muito problema, você fala, agora eu estou bem, porque o normal é ter muito conflito, muita situação de caos. O que eu quero pensar com vocês hoje é sobre a diferença entre caos e ordem. Mais do que isso, ordem no caos. Como é que a gente pode pensar e refletir e trabalhar com ordem no caos?
Primeira coisa que eu quero destacar é justamente isso. Deus criou o mundo, nós acreditamos e sabemos isso pelo livro de Gênesis. Ele não só criou o mundo em ordem, mas ele implementou a ordem. Lembra quando ele fala com Adão? Que Adão deveria nomear todos os animais. Isso é estabelecer uma ordem. E ele estabelece um padrão para Adão, um padrão para Eva, para os dois, para a humanidade, um padrão para os animais. E Deus trabalha em estabelecer ordem o tempo todo, mas o que acontece, logo no começo, é que Satanás mexe com essa ordem, suplanta essa ordem. Na verdade, ele usurpa essa ordem, ele compreende que o homem tem um papel primário na relação entre homem e mulher, então ele vai lá e fala com a mulher. E a ordem era, não pode comer dessa árvore. Mas a pergunta de Satanás é, foi isso mesmo que Deus disse? Disse que não pode comer de nenhuma árvore? Não, claro que pode comer, não é só essa árvore que não pode. Então o plano de Satanás é o tempo todo atrapalhar a ordem que Deus nos deu. Eu acho muito curioso, porque no fundo, nós desejamos uma ordem. Nós ansiamos por colocar as coisas numa certa ordem. Agora, tem que ser a ordem que nós controlamos. Tem que ser a ordem que nós queremos ordem, mas é a nossa ordem. Eu acho isso muito interessante. Abra comigo ali em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4. Eu quero ler os primeiros 3 versos. Tiago 4, versos 1, 2 e 3. Nós lemos assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Nós continuamos com anseios. Nós continuamos desejando, de alguma maneira, ordenar o nosso mundo. Mas do nosso jeito, não é mais do jeito de Deus. Esses dias, a minha neta, que tem 5 anos, então é uma pessoa já madura, equilibrada, conversando com a mãe, falou: mãe, eu acho que eu tenho que ter mais liberdade. 5 anos eu tenho que ter mais liberdade. A minha filha falou: como assim, Chloe? Não, eu acho que eu já obedeci vocês por muito tempo. 5 anos inteiros, já deu, né? Meu período de escravidão terminou. Agora a alforria dos escravos, alguma coisa assim. Ela quer ordenar o mundo. Ela não consegue nem guardar os brinquedos direito, mas ela quer ordenar o mundo dela. Eu quero a minha liberdade, eu quero a minha autonomia. E quando nós começamos a pensar nisso, eu creio que é o que a gente encontra no mundo. Pessoas querem a ordem. Por quê? Elas querem a ordem porque elas entendem que o mundo está errado. Eu tenho acompanhado um pouco os debates, principalmente nos Estados Unidos, que é onde isso acontece de uma maneira, sei lá, mais pública, com respeito ao movimento LGBT, especialmente de pessoas trans, e especialmente na questão dos esportes. Lá eles têm um grande debate sobre se homens que se declaram mulher, podem competir em esportes femininos. E tem especialmente um nadador, que se diz mulher, e que ele era um nadador entre os homens, um nadador medíocre, mediano. Muito melhor que quase todos nós aqui, mas ainda assim não era nem próximo do topo. E ele se declarou mulher. E não sei se fez as cirurgias, nada disso, mas o fato é que agora ele compete nas competições femininas de natação. E está ganhando de todo mundo, estourou todos os recordes. Por quê? Porque a vida inteira ele teve o seu corpo injetado de testosterona. Passou pela puberdade como homem. Toda a sua musculatura, capacidade pulmonar e tudo mais, é de homem. Não estou discutindo o que ele acha de si mesmo, estou dizendo que
é absolutamente injusto. Eu tenho ouvido as discussões, e a última que eu ouvi assim sobre isso, tem um senador norte-americano que briga muito por isso, para defender os esportes femininos, e ele estava numa discussão com uma mulher que defende o movimento trans. E parecia um diálogo que cada um estava numa sala falando com outra pessoa. Porque ele perguntava assim, mas você acha justo, então, que homens compitam com mulheres? A mulher respondia assim, você, então, odeia os trans? Ele falou, não, estou te perguntando se você acha justo que homem compita com mulheres. Pois é, mas por que você quer a morte de todos os trans? Vocês estão falando um com o outro ou é montagem isso aqui? E cada um continuava no seu debate, e não estou dizendo que o senador estava 100% certo, ele era grosseiro em vários momentos, mas o que acontecia? Eu parei para pensar um pouco do ponto de vista dessa mulher, que agora eu nem sei se é homem que se diz mulher ou se é mulher mesmo, mas não importa, tá? Esse personagem aqui, o discurso dele ou dela, todo era assim, porque você é homofóbico, você é transfóbico. E ela ficava não, você sabe que 10% das pessoas trans tentam o suicídio é por causa de posturas como a sua, que odeiam os... E eu falava, mas não é isso que ele está dizendo. Mas no fundo, essa pessoa aqui quer ordenar o mundo, porque para ela o mundo está errado. Quem foi que disse que é só homem e mulher? E quem foi que disse que um homem, com a estrutura muscular, pulmonar, toda de homem, mas ele se diz mulher, por que você não pode tratar ele como mulher? Para mim a resposta é fácil, é óbvia. Porque ele não é mulher. Mas ele se diz, tudo bem, ele pode se dizer o que eu vou dizer, né? Cada um diz o que quer. Mas a estrutura física dele não é. E o que é curioso aqui, gente, não é para entrar nesse assunto, mas mesmo essa pessoa aqui, ela não quer o caos, ela quer ordenar o mundo, de acordo com a visão e com a vontade dela, e da sua ideologia. Então, pessoas querem organizar o mundo. Como elas querem organizar o mundo, é que volta e meia gera o caos. E eu acho que esse é o plano de Satanás. Como é que a gente estabelece ordem? Como é que a gente pode ordenar uma sociedade? Como é que vai ser restaurada a ordem de Deus? Porque nós acreditamos em 4 momentos na cosmovisão cristã. Houve a criação, houve a queda, nós agora estamos na redenção, onde Deus está resgatando o povo que caiu para a sua nova ordem, para a restauração que vai acontecer. Mas como é que vai ser restaurada essa ordem de Deus? Algumas pessoas acreditam que o homem é bom e a sociedade é que o corrompe. O homem em si, ele é bom. Eu não sei se quem falou isso nunca teve filhos. Aliás, eu sei. Essa frase foi cunhada por Jean-Jacques Rousseau, que é uma referência na educação e na filosofia, no humanismo. Um dado importante, eu sempre falo isso, é que Rousseau teve 3 filhos. Cada um dos filhos dele, ele deixou num orfanato, porque ele dizia que não queria fazer mal aos seus filhos, não queria contaminar os seus filhos. Gente, eu estou falando de orfanato na época ali da Revolução Industrial, um pouco antes, que era depósito de criança. Mas ele falou, eu não consigo criar essas crianças, então eu vou deixar no orfanato. Esse é o homem que diz que o homem é bom. E ele é tomado como um teórico indiscutível. Quem estudou alguma coisa de pedagogia e psicologia, o homem é bom, a sociedade é que corrompe. Mas será que é assim? Eu acredito que, na verdade, a Bíblia nos mostra um caminho contrário. É esse caminho que eu queria conversar com vocês hoje. Ele fala que ordem é restabelecida primeiro no indivíduo, primeiro no meu coração. Depois do indivíduo, ela é restabelecida na família. Depois da família, ela é restabelecida na igreja. E deixa eu parar um pouquinho aqui, porque quando eu falo de igreja, eu não estou falando da instituição da Aliança Bíblica de Sapiranga, com CGC tal, que se encontra na rua 7 de setembro. Mas
com esse povo que se chama igreja, que inclui a maioria aqui, como muita gente em vários lugares ao redor do mundo. Então, a ordem é restabelecida primeiro no meu coração, porque se não for no meu coração, quando eu chego em casa, eu vou gerar o caos em casa. Eu não vou contribuir para a ordem, eu vou contribuir para o caos em casa. E o caos em casa vai contribuir para um caos no povo de Deus. E o caos no povo de Deus vai gerar o caos na sociedade. O caminho contrário é o mesmo. À medida que eu tenho paz no meu coração, ordem, eu vou levar ordem para minha casa. Não é perfeito, mas eu vou ser um elemento que ajuda e traz paz na minha casa. À medida que a minha família está em paz, eu gero paz entre o povo de Deus. E um povo de Deus em paz, em ordem, vai trazer ordem, ou pelo menos vai anunciar essa ordem para a sociedade. Deixa eu convidar você a caminhar comigo aqui para a gente olhar juntos isso. Como é que é essa ordem, essa paz no indivíduo? Abra comigo ali em Filipenses, capítulo 4, versos de 6 a 9. É muito curioso, porque ansiedade é um mal presente em todos os lugares. A ansiedade se tornou assim uma característica. Volta e meia você deve assistir, ver no Instagram explicações do que é uma pessoa ansiosa. E não é assim, puxa, a pessoa está ansiosa, ela precisa lutar contra isso. Não, isso é o que ela é. Uma pessoa ansiosa é assim, e não vai mudar. Quero também dizer mais uma coisa que é muito interessante. Muitas pessoas parecem dizer que ansiedade é pecado. Eu não sei se ansiedade é pecado, eu resisto um pouco a isso, tenho razões bíblicas para dizer isso. Ansiedade é uma reação. Muitas vezes é uma reação que tem a ver com outros conflitos internos, esse sim pecado. Mas alguém diz, Daniel, mas aqui diz para não andar ansioso. É verdade. E realmente, se eu confiar 100% em Deus, eu não ando ansioso, certo? Quem é que confia 100% em Deus? Quem confiar 100% em Deus, não tem ansiedade. A casa está pegando fogo, você fala, não, Senhor, tem o melhor para mim. Se é para me queimar, eu vou me queimar. Se o carro estragou pela enésima vez, a ponto que você tem vontade de queimar o carro, você fala, não, o Senhor quer que o carro estrague e eu estou bem. Se você tem um conflito na sua casa, não, o Senhor está permitindo esse conflito. É correto, só não é muito real, gente. A maioria de nós entende que o meu papel é confiar no Senhor e luta para caminhar naquele sentido. De qualquer forma, o que nós vemos aqui? Diz assim, não andem ansiosos de coisa alguma. Isso é paz, isso é ordem. Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O Evangelho, ele nos conduz à rendição. Nós falamos, eu tenho desejo por ordem, por paz, mas paz do jeito que eu quero. Na verdade, o que eu tenho, e todos nós temos, é um anseio por autonomia. Aqui sou eu que mando aqui. Eu vou governar. Eu falei dessa mulher aqui, não sei se era mulher, mas suponho que sim, brigando para que não. Homens trans podem competir em esportes femininos, por que não? Ela quer ordem, ela quer um tipo de ordem. Mas o que diz aqui é o contrário. Quando eu estou em Cristo, em vez de eu lutar para
trazer a minha paz, eu me rendo. E ao me render, eu abro mão do controle. Eu admito que eu não tenho controle. E na hora que eu faço isso, o que eu faço? Não é que eu simplesmente me entrego a todos os problemas do mundo. Mas eu chego para Deus, como diz aqui, e coloco diante dele tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, por meio de orações e súplicas, com ação de graça. E à medida que eu faço isso de coração, a paz de Cristo enche o meu ser. E aquele caos interior começa a ficar mais tranquilo. E eu começo a me lembrar quem é o meu Senhor. Na medida que eu aceito Jesus, que é a nossa paz, a paz de Cristo guarda o meu coração. Como é que eu lido com o meu caos interior? Me rendendo a Deus, aquele que é o único que pode ordenar o universo. Se eu consigo diante de Deus acalmar o meu coração, me render diante dele. Vocês já experimentaram isso? Teve momentos que eu estava assim, não vou dizer desesperado, mas assim, muito mal, muito ansioso, muito cheio de conflitos, e eu comecei a orar, e lutar em oração é a expressão certa, não é coisa de gente espiritual não, é coisa de gente desesperada. Eu meio que brigando com Deus, falando, pá, Deus, mas... E conforme eu ia orando, e eu ia me ouvindo orar, e eu me lembrava de passagens bíblicas, às vezes eu abria para ler, às vezes eu ficava quieto ali, ou às vezes eu só estava orando. Pouco a pouco o Espírito Santo foi transformando o meu coração. E teve momentos, gente, que eu comecei a orar, irritado, aborrecido, ansioso. 10 minutos, 15 minutos depois, eu tinha a paz de Cristo no meu coração. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa naturalmente em paz. Eu preciso da paz de Cristo. Porque senão eu estou agitado, eu estou querendo fazer alguma coisa, estou querendo tomar alguma providência. A paz de Cristo. O que é que precisa acontecer na minha e na sua vida? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal. O que precisa acontecer na sua vida para você ter paz no seu coração? O que é que você precisa voltar aqui? O que é que você precisa entregar para Deus e deixar lá? Uma coisa que a gente faz muito é que a gente entrega para Deus, 5 minutos depois a gente vai lá e pega de volta. Senhor, a situação do meu filho está nos teus pés. Daqui a pouco eu falo, mas o senhor está cuidando bem? Mas pai, deixa lá. E à medida que você deixa lá, de verdade, e exerce, e gente, você vai tirar e colocar 20 vezes, não tem importância. Você está voltando para Ele falando, Senhor, eu ainda estou agitado, eu quero deixar isso aqui outra vez, eu quero deixar isso aqui outra vez. E a paz de Cristo guarda o coração e a mente. E aí os próximos 2 versículos, ele fala do que a gente deve pensar. Porque se eu começar a pensar em tudo que pode dar errado, não tem paz que resista. Mas à medida que eu começo a pensar naquilo que é verdadeiro, Deus cuida de mim. Aquilo que é nobre, o que eu precisar, Ele vai me dar. À medida que eu penso no que é correto, no que é puro, essa paz vai entrando no meu coração e eu deixo a ansiedade, não no sentido que eu não me preocupo mais, mas eu deixo de ser dominado pela ansiedade. Como é que a gente tem ordem na família? Passagem que a gente estuda sempre aqui, e eu não vou entrar em todos os versículos, porque a passagem seria longa, mas vocês conhecem. Começa em Efésios 5, 21, quando diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Paz, ordem na família, é sujeitar-se um ao outro. Quer ver um exemplo bem simples disso? De vez em quando o nosso netinho mais novo fica lá em casa, e aí às vezes eu chego em casa para o almoço, e eu sou meio espalhafatoso, já abro a porta, oi amor, onde é que você está?
Às vezes eu abro a porta, ela, o nenê está dormindo. Tipo, Daniel, sujeite-se ao nenê que está dormindo. É a minha casa. O bicho tem 4, 5, 6 meses, agora tem 10, mas 5, 6 meses. E não sabe nem reconhecer, nunca me falou obrigado, vovô, nenhuma vez, estou muito chateado com ele. Mas eu me sujeito a ele, e se a minha esposa fala, o nenê está dormindo, eu, tá bom, vamos falar baixo, né? Não pode nem, se não liga a televisão alto, porque o nenê está dormindo. É um caso extremo, mas gente, esse é o segredo de ordem na família. Às vezes eu me limito e faço algumas coisas, ou deixo de fazer outras, para me sujeitar à minha esposa. Ela faz a mesma coisa por mim, nós fazemos pelos filhos, os filhos fazem pelo pai. À medida que isso acontece, nós temos ordem na família. À medida que cada um quer defender o que é seu, quer impor a sua ordem, é que nem a minha neta, eu quero mais liberdade. Nem sabe o que ela está falando. Por quê? Essa passagem aqui, o que ela nos ensina? Ela fala que nós temos que ter mútua submissão. Ela fala que as mulheres devem respeitar o seu marido. Fala que os maridos devem amar a esposa como Cristo amar a igreja. Que os filhos devem obedecer e que os pais não devem irritar os seus filhos. Teríamos muito para falar sobre isso, mas esse não é tanto o nosso tema. O que eu quero dizer é que famílias hoje, volta e meia, enfrentam um caos profundo, é ou não é? Famílias, você vê gente brigando de todo jeito, dentro e fora da igreja. Tem muita gente que acha que família é uma experiência que não deu certo. Ninguém propôs uma ordem melhor, mas o pessoal fala abertamente sobre isso. Tem um psicanalista muito famoso, já falecido agora, Gaiarsa, que escreveu um livro inteiro sobre isso, a falência da família. A família acabou, não deu certo, gente, esquece, vamos começar do zero. Eu não sei o que ele propõe como zero, mas vamos começar de novo. Por quê? Porque para ele isso de você se submeter um ao outro é uma violência contra a sua integridade. Eu não sei o que ele propõe. Mas o que ele está dizendo é nós temos que reorganizar, temos que inventar uma nova ordem, porque a família não vai bem. Eu concordo que a família muitas vezes não vai bem. Mas Deus nos dá um plano, Deus nos mostra como é que pode haver ordem na família. Deixa eu avançar um pouco mais e pensar aqui sobre ordem na igreja. Poderíamos olhar várias passagens, eu quero convidar você a olhar comigo, Gálatas 5, versos de 13 a 15. E quando eu falo de ordem na igreja, certamente, eu não estou falando de ordem na instituição. Vamos rever os estatutos para que haja ordem na assembleia, nos estatutos. Tem que ter ordem em tudo isso, mas é ordem no nosso convívio. Ordem na nossa célula, na nossa comunidade. Um dos trabalhos que Deus tem me dado é ajudar igrejas. Estava conversando com o Nereu agora há pouco, que teve uma igreja que pediu a minha ajuda, uma consultoria. Aí eu tive 2 reuniões com a liderança, e no final das 2 reuniões, o pessoal, então vamos começar o processo. Eu falei, deixa eu orar mais uma semana sobre isso. Depois de uma semana eu liguei para eles e falei, gente, não vou fazer a consultoria com vocês. Mas por quê, pastor? Eu não quis falar tão bruscamente com eles, mas, cara, eu acho que não tem jeito a igreja de vocês. É triste dizer isso, não é? Coisa terrível dizer uma coisa dessa. Mas havia, assim, primeiro que a igreja tinha 8 pessoas, tá? Mais que isso, havia um tal estado de conflito que as propostas deles eram... Minha vontade de falar, cara, não tem como isso virar uma igreja. Tem que começar do zero, acaba tudo e começa de novo. Ou juntem-se uma outra igreja. Eu digo isso com tristeza, porque era evidente que as pessoas tinham apego à ideia que elas tinham de igreja.
Agora, como é que nós podemos ser uma igreja em paz? Uma igreja em ordem, uma comunidade em ordem? Eu não acredito que o propósito de Deus para uma comunidade é uniformidade, todo mundo igual. Deus não nos fez iguais. Nós somos profundamente diferentes. Eu sou uma pessoa que levanta de manhã contando piada e eu acho as minhas piadas ótimas. No humor de Deus, Ele me fez casar com alguém que quando acorda de manhã precisa de alguns minutos para acordar. Ana Paula às vezes fala, eu preciso de alguns minutos para o espírito voltar para o meu corpo. Vai devagar, não, né? Não faz isso. Isso é só uma das diferenças. Alguns de nós gostam de tumulto, de bagunça, de barulho. Outros querem ficar quietos sozinhos. Alguns olham o louvor aqui e falam, muito barulho. Outros estão assim, quando é que esse louvor vai decolar? Sim, entendeu? Tem gente que adora ver criança correndo aqui na frente. Tem gente que acha que a criança devia ficar sentada quietinha e não abrir a boca. Essa criança não existe, tá? Mas tudo bem. E se existir, tem algumas preocupações. Mas nós somos muito diferentes. Então, a proposta de Deus para paz, para ordem na igreja ou na família, não é todo mundo igualzinho. Isso é quartel, isso é outra coisa. Olha só o que Paulo escreve aqui em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Nós somos chamados para a liberdade. Nós somos chamados para viver plenamente aquilo que Deus nos deu e os desafios e o chamado de Deus para nós. Nós somos chamados para ser quem somos, não para pecar, como ele diz aqui claramente. Nós somos chamados para viver livres, por quê? Porque quem é mais quietinho, quem fica mais paradinho na hora do louvor, não é mais nem menos espiritual do que aquele que dança e balança e se mexe. Seja livre para ser quem você é. Exerça essa liberdade. Ao mesmo tempo que ele diz isso, ele fala, não use a sua liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Vou exercer minha liberdade e falar mal de todo mundo. Porque tem uns caras muito chatos lá na igreja. Eu sou livre para me expressar livremente. Não é isso que está dizendo. Anos atrás, meus filhos pequenos, tinha um deles que era muito sincero, excessivamente sincero. E não é aquela criança pequenininha que fala o que pensa, tá? Mas assim, ele olhava para uma pessoa, nossa, olha como ele está gordo. Está enorme, hein, pai? Fica quieto, guri. Mas é verdade, pai, eu sei que é verdade. Aí nós inventamos uma frasezinha, quem sabe você pode usar, que é o seguinte, tudo que a gente fala tem que ser verdade, mas nem toda verdade deve ser dita. Tá? O quê? Verdade não deve ser dita? Tem verdade que não é para dizer. Você segura. Você vê um casal se relacionando, você fala, puxa vida, não, tem umas coisas preocupantes aqui. Você não vai chegar e falar, olha, vocês não estão dando certo não, viu? Tu tá Calma, tem uma hora, a pessoa, o momento, o local, o contexto adequado para falar essa verdade. Então, nós somos chamados à liberdade, mas a minha liberdade não pode ser motivo para eu dar... Aliás, Paulo fala muito sobre isso, quando ele diz que se eu comer uma comida sacrificada aos ídolos, é outra passagem, ofende alguém, eu não vou fazer. Deixa eu dar um exemplo mais simples. Por vários anos, Ana Paula e eu fomos missionários do Palavra da Vida, da organização Palavra da Vida. E missionários do Palavra da Vida têm um compromisso de não tomar bebida alcoólica em nenhuma circunstância.
eu venho de uma família meio italiana. Nós sempre tomamos vinho ao domingo. Aí, quando eu entrei, eles falaram: Daniel, para você é difícil parar de tomar vinho? Não, eu não tomo. Mas você não vai ficar assim, morrendo de vontade? Não. Graças a Deus, pela graça de Deus, eu não sou alcoólatra, eu estou bem, tenho tios que morreram disso até, mas não chegou para mim. Eu não tomo, tranquilo. Depois que nós saímos da Organização Palavra da Vida, imagina, pastor em Caxias do Sul, eu tinha que tomar vinho, quase, não, obrigado. Mas nós sempre tínhamos vinho, às vezes na refeição do domingo, minha esposa e eu tomávamos vinho, e de vez em quando vinha algum casal de missionários do Palavra da Vida almoçar conosco no domingo. O que eu fazia? Eu guardava o vinho e não punha na mesa, não oferecia. Por quê? Porque eu sei que eles não podem. Então a minha liberdade, não, mas eu vou tomar meu vinho porque eu sou livre para tomar vinho. E porque não é pecado. Que é isso? Que criancice, cara. Limita a tua liberdade se a tua liberdade ofende ou incomoda o outro. Então nós somos chamados para a liberdade, mas aí ele entra com outro tema que eu acho fundamental, que ele diz assim: em vez de você usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, sirvam uns aos outros em amor. A minha liberdade é limitada pelo serviço em amor a outras pessoas. Então tem algumas coisas que eu não vou fazer, tem algumas coisas que eu não vou exercer a minha liberdade por amor às pessoas ao meu redor. Mais do que isso, ele fala para nós não entrarmos em conflito. Ele diz que o nosso papel, e fala isso no verso 15, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem. O que ele está dizendo é que volta e meia em igrejas, em comunidades, nós vamos ter divergências, algumas sérias. No ano passado nós tivemos com respeito a eleições. E ainda hoje é um tema meio delicado. Tem gente que jura por Deus que Bolsonaro era o enviado de Deus para salvar a nossa nação. Desculpa, gente, não era. Não só porque ele não foi eleito, não era porque a Bíblia não fala disso. Eu lembro de alguém que num grupo de WhatsApp, que são a maravilha desse século, né? Um grupo de WhatsApp colocou que Bolsonaro era o Messias que conduziria o Brasil à Terra Prometida. Cara, falei, como assim? E ele estava falando sério, não era brincadeira. Ele realmente acreditava. E quando eu falei, cara, não fala isso, não é conveniente, está errado. Mas por que você é comunista? Eu falei, não é isso, cara. E já tem gente que acha que quem favorece ou votou no Bolsonaro nem crente é, porque o certo é Lula. Gente, eu vi casais deixarem a minha igreja por causa disso. E a igreja não tomou posição. Ninguém do púlpito falou, votem aqui. Mas nem indiretamente. Pelo menos 2 famílias deixaram a nossa igreja por causa disso. Eu posso estar enganado. Uma delas eu tenho certeza que é porque ela achou a igreja muito bolsonarista. O outro talvez porque achou muito lulista. Mas uma experiência que eu tive, nós estávamos no congresso da chamada, logo antes das eleições, 1 ou 2 semanas antes das eleições, e o diretor da chamada pediu, nós tínhamos 1000 pessoas lá, Daniel, ora pela nossa nação, faz uma oração pelo nosso povo. E eu me preparei, né, porque eu sei que aí eu estava pisando em terreno minado. E falei, mas tá bom, vou orar. Gente, eu orei, tenho certeza da isenção da minha oração. Para que houvesse justiça, para que Deus se agradasse, para que Ele tivesse misericórdia da nossa nação. Está gravada, se algum dia tu quiser eu te mostro. É isenta, tá? Podia ser até acusado de isentão. Várias pessoas procuraram o diretor. Metade dizendo, é uma vergonha que a chamada seja tão bolsonarista, e a outra, é uma vergonha que a chamada favoreça o Lula. Não estou brincando, é sério. Assim, a mesma oração. Por que eu estou falando tanto disso? Porque eu creio que volta e meia, o diabo vai lançar no nosso meio temas que a gente diverge.
E o pessoal vai ficar paralisado discutindo coisas que não tem nada a ver com a gente. Tem a ver no sentido da nossa nação, mas não tem a ver em termos desse potencial destruidor que as coisas têm. Já vi igrejas divididas, anos atrás, numa discussão sobre o Espírito Santo, se o Espírito Santo dava dente de ouro para as pessoas ou não. Alguém lembra dessa loucura? Correu por aí um tempo atrás. Gente brigando. Outros dizendo, perguntando se o pastor tal era de Deus ou era o pastor tal que era de Deus. Eu não sei se nenhum dos dois era de Deus. O que ele está dizendo é, se nós nos mordemos e nos devoramos, cuidado para não se destruir. Gente, nós podemos olhar o que nos une, ou podemos olhar o que nos separa. Nós podemos falar assim, puxa vida, uma pena que o cara acha que essa é a solução. A solução é Jesus. Uma pena que o outro acha que aquilo é a solução. A solução continua sendo Jesus. E é para cá que nós vamos voltar. Como é que nós podemos ajudar esse mundo em caos a ter ordem, se entre nós não há ordem, não há paz? Não estou dizendo que não haverão diferenças, divergências, e algumas significativas. Eu acho que isso é saudável. Mais saudável ainda é que a gente consiga conversar sobre as divergências e mostrar para o mundo que nós estamos centrados em torno de Jesus. Para não falar só de política, saímos recentemente de uma pandemia que tem gente que jura que nunca existiu, e eu vi casais, famílias discutindo sobre o uso de máscara a ponto de quase se baterem. Ou se tomava esse remédio ou aquele remédio, ou se a vacina tinha o chip da besta ou não. E eu não estou brincando. Gente agitada com isso. Eu acho que o diabo vai lançar isso no nosso meio. E a gente vai ficar tudo agitado de novo. Em nome de Jesus, queridos, a instrução de Deus para a ordem é: não se mordam, nem se destruam, mas sirvam uns aos outros em amor. Por fim, como é que nós podemos restabelecer ordem na sociedade? Primeiro, não é nosso papel, nós não temos esse poder todo, mas como igreja, como é que a gente pode propor ordem para uma sociedade que está tão caótica, está tão difícil? Quando alguém diz, né, como eu citei aquele exemplo, homens podem competir em esportes de mulheres. Eu vi algum tempo atrás, não sei se vocês chegaram a ver isso também, tem um jogador que também se declara mulher na seleção de handball da Austrália. Handball é aquela que você, né, bate a bola e joga a bola. E é um esporte de contato. Alguém aqui já jogou aquela loucura, não? Isso. E o pessoal vem correndo e salta na frente do goleiro. Eu não sei como é que alguém se candidata a ser goleiro de handball. É uma loucura aquilo, o cara gosta de sofrer. Mas aí nessa seleção na Austrália tem um homem que se disse mulher. Ele tem 1,90 m, 110 quilos. E aí eu vi a cena da apresentação, aí mostra a câmera, né? Mostrando a seleção australiana, as meninas jogando, daí mostra o cara, aí mostra as meninas de novo. É ridículo. E aí eles competiram contra a seleção da Indonésia. Né? Todas as meninas, todas elas com hijab, aquela vestida muçulmana. Cara, um cara de 110 quilos pula na área para jogar a bola, eu saio da frente. Pode... O que você vai fazer? Como é que a gente pode trazer ordem numa sociedade dessa? Como é que a gente pode trazer ordem? Como é que a gente pode ser um agente de ordem? Nós não temos o poder, mas a gente pode contribuir. Eu selecionei algumas coisas aqui para nós olharmos. A primeira delas, abre ali comigo em Romanos 13. Romanos 13, versos de 1 a 7. Essa aqui pega a maioria de nós como brasileiros e dói, mas vamos lá.
Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Essa desce arranhando, né? Não quer dizer que as autoridades estão certas, não quer dizer que você tem que concordar com as autoridades, quer dizer que você tem que se submeter às autoridades. Se nós queremos trazer ordem, nós temos que nos submeter às autoridades. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E antes que alguém pergunte, eu creio que nós tínhamos o governo que Deus queria para nós, e eu creio que nós temos o governo que Deus queria para nós. Porque aquela máxima terrível, que todo povo tem o governo que merece, nós temos o governo que nós merecemos. O outro era muito melhor? Eu acho que tinha algumas coisas melhores, tinha algumas coisas piores. Pode escolher. O fato é, Deus permitiu. Você fala, não, Daniel, mas a injustiça... Lembra que quando Paulo escreveu isso, o imperador era Nero, um cara maluco, homossexual, que matou a esposa a pontapé, que estava grávida, inclusive. E depois ele queimou, incendiou Roma e acusou os cristãos. E usava corpos de cristãos para iluminar o palácio, os jardins do seu palácio. Você fala, não, porque quem escreveu isso aqui não sabe o governo que nós temos. Não, não sabe, mas olha, o dele era ruim, viu? O cara caprichava. Nós temos que agir com respeito com autoridades. Se nós queremos trazer ordem a esse mundo em caos, nós temos que interpelar autoridades, questionar autoridades com respeito. Eu fico com vergonha quando cristãos faltam com respeito, e eu sei que dá vontade das autoridades, eu acho que isso não é fazer o serviço de Deus. Segunda coisa que nós vemos aqui é integridade no serviço. Efésios. Vamos dar uma olhada ali em Efésios, capítulo 6, versos de 5 a 8. Diz assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Nós somos chamados a sermos bons trabalhadores, íntegros no serviço que nós fizermos. Mas se meu patrão for injusto, deixa eu te dar uma dica. Todo patrão é injusto. Por quê? Porque ele é humano. Em algum momento ele vai pedir um negócio que não devia, vai querer. Nós somos chamados a sermos íntegros no nosso trabalho. É triste quando você começa a ouvir histórias de empresas que têm medo de contratar crente, porque crente mata serviço. Crente, em vez de fazer o serviço, fica evangelizando o seu colega. Gente, tem alguma coisa errada. Nós tínhamos que viver de tal maneira que as empresas dessem preferência para cristão. Mas esse cara é crente, então... E houve um tempo que chegou a ser assim, viu? O cara que era crente, ele era favorecido. Porque esse é um cara trabalhador, esse é um cara honesto, esse é um cara íntegro. Nós somos chamados, se nós queremos trazer ordem para a sociedade, a ordem começa no meu coração, quando eu me rendo a Deus e aceito a paz dele que entra no meu coração, passa por uma ordem que eu estabeleço na minha família, servindo a minha família, chega até uma ordem que nós vamos ter como comunidade, onde eu uso da minha liberdade, mas respeito e amo aos outros. E quando eu chego na sociedade, eu vou exercer a mesma ordem, a mesma paz. E eu vou ser íntegro também no meu trabalho. Honra no tratamento. Vamos olhar aqui 1 Pedro. 1 Pedro,
capítulo 3, versos 15 e 16. Pedro estava escrevendo numa época em que cristãos estavam sendo perseguidos. Deixa eu ler desde o 13 até o 16, tá? 1 Pedro 3, de 13 a 16. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticaram a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Presta atenção agora. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Imagina uma cena comigo. Nós somos conhecidos como evangélicos, como preconceituosos, xiitas, negacionistas, terraplanistas, fascistas e outros istas a mais que você quiser colocar aí. Não é verdade, mas é a nossa fama. Que nós somos obscurantistas, que nós não acreditamos na ciência, embora os maiores cientistas que já houveram eram cristãos. As grandes universidades do Ocidente foram fundadas por cristãos. Mas as acusações são enormes contra nós. Em parte, porque nós não sabemos da razão da esperança que há em nós e nós não agimos com mansidão e respeito. A gente fica, desculpa a expressão, babando na gravata. Quando a gente briga com o movimento LGBT, com isso e com aquilo, é um absurdo, porque não sei o quê, porque Deus... Gente, a gente faz papel de idiota. Tem alguns pastores que eu ouço aí na televisão, e eu concordo com praticamente tudo que eles defendem, e eu discordo praticamente de tudo que, o modo como eles defendem as ideias que eu concordo. Porque o cara fala, porque tem que ser muito idiota para acreditar nisso. Ele não é idiota, ele é incrédulo. O nosso papel é dar a razão da nossa fé, explicar por que nós pensamos diferente, por que nós cremos de um modo diferente, mas fazer isso com mansidão e respeito. Que loucura, né? Honrar os outros no tratamento ao discordar deles. Isso não é sangue de barata. Isso aqui é um espírito transformado pelo Espírito Santo. Nós vamos influenciar trazendo ordem na sociedade, não por fazermos escândalo, mas por mostrarmos uma vida diferente. O que não quer dizer que a sociedade vai aceitar o que nós vamos propor. Não é? A Bíblia nunca falou disso. Mas eles ficarão envergonhados do que estão dizendo, das mentiras que dizem a nosso respeito. Talvez eles nunca mostrem essa vergonha, mas vai ficar evidente. Por fim, vamos olhar ali em Efésios 4:15. Eu gosto muito dessa passagem, porque Paulo está falando sobre os líderes, e fala como nós devemos alcançar a unidade na fé. Aí chega no versículo 15, ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, verdade em amor. Nós precisamos, se nós queremos trazer paz a esse mundo, ordem a esse mundo, sermos capazes de expressar a verdade em amor, não em ódio. Quando vocês ouvem, ou seja um político, ou alguém do movimento LGBT, ou alguém, agora já existe na Europa um movimento em favor da pedofilia, a nossa primeira reação é fúria, que a gente chama de fúria santa. É fúria, santa não, tá? Porque nós precisamos falar a verdade em amor e compreender que a pessoa que está falando esses absurdos não é o inimigo. Essa pessoa foi cegada pelo verdadeiro inimigo que é Satanás.
O que não quer dizer, coitadinho, ele é inocente. Não tem nada de inocente. Mas eu não estou brigando com ele. O inimigo é o diabo, não ele. Ele é vítima do diabo. Ele é prisioneiro do diabo. Ele foi cegado pelo diabo. Então, eu falar a verdade para ele com ódio, eu queimo completamente qualquer chance de apresentar Jesus para ele. E o que muitos desses movimentos mais querem é que nós, cristãos, envergonhemos o nome de Cristo agindo com ódio, agindo com preconceito, agindo com arrogância, agindo com ignorância. Eu não sei como é que você se sente com respeito a tudo isso. Quando nós falamos de paz no indivíduo, a gente está de boa. Quando eu falo de paz na família, é desafiador. Eu falo de paz na igreja, nós ainda estamos em casa. Quando eu falo de paz no mundo, a gente fica desconfortável. Mas nós fomos chamados para estar no mundo. Lembra que Jesus falou? Não peço que os tires do mundo, não dos seus salões de culto, do mundo. Aqui não é a nossa vida. Aqui é a preparação para a nossa vida lá fora. E eu sei que nós vamos ter reações diferentes, eu sei que nós vamos falar de modo diferente, eu sei que quando a gente fala de enfrentar o caos no mundo, tem muita coisa que acontece no meu e no seu coração, e nós nos agitamos. Deixa eu dar uma última palavra para vocês, onde eu tenho encontrado consolo, quando eu vejo esse mundo tão doido. E eu penso, por exemplo, nos meus netos, porque eu estou de saída. Eu falo isso, minha esposa fica brava, mas eu estou de saída. 20, 30 anos eu fui embora. Meu neto de menos de um ano tem 60, 70, 80 anos pela frente de viver num mundo de caos. Onde é que eu encontro paz? Eu encontro paz de entender assim: o tempo que eu tenho aqui, eu quero ser um promotor da paz e da verdade. Eu não estou negando a verdade em nenhum momento. Mas eu quero falar a verdade de uma maneira que a verdade seja atraente, que a verdade seja convidativa. Você já deve ter visto algumas vezes fotos de atores, é mais comum de atrizes, né? Mulheres lindas e deslumbrantes que aparecem na tela. Aí, de vez em quando alguém pega uma foto delas sem maquiagem, sem cabelo arrumado, acabaram de acordar. Você fala, nossa, que baranga velha, que é isso, né? Não pode ser a mesma. Imagina comigo. A feia é a verdade. Nós precisamos torná-la bela. É a mesma pessoa. Eu não estou enganando. Mas eu quero pegar essa verdade e transformá-la na verdade mais atraente possível. Eu sou chamado por Jesus para proclamar a verdade em amor. Se as pessoas vão aceitar ou não, está fora da minha capacidade. Não só apresentar a verdade em amor, falando, mas apresentar a verdade em amor, a paz de Cristo na minha vida, apresentando uma vida cheia dos frutos do Espírito, de paz, de alegria, de amor, de longanimidade, de tranquilidade, de domínio próprio. A minha vida é um palco do Evangelho. A minha vida é um palco para o mundo, onde Deus é o ator principal, não é o Daniel. Aliás, se o Daniel não atrapalhar, fica muito bom. Essa é a minha vida. A minha família não é perfeita, porque é composta de seres humanos como eu e você, todo mundo quebrado. Mas minha família, eu quero que seja um palco onde pessoas de fora olham e falam, nossa, que legal isso aí. Não é que eles são perfeitinhos, mas olha como é que eles lidaram com esse conflito, olha como é que eles lidaram com aquele conflito. As nossas igrejas deviam ser palco para a ação de Deus, para que as pessoas ao redor entrem, olhem e falem, puxa vida, o mundo está se degladiando aqui com política, com pandemia, com isso e com aquilo, e esses doidos parece que conseguem conviver sem brigar por isso.
E quando a gente sai lá fora, mais uma vez, a minha vida, a minha família, a minha igreja deve ser palco onde a verdade de Deus é vivida em amor. O meu consolo não é que isso é difícil. O meu consolo é que isso é impossível, se não for pela ação do Espírito Santo na minha vida e na sua. O nosso chamado é nos rendermos a Cristo e permitirmos que Ele traga ordem e paz para a minha vida e que essa ordem e paz se derrame em todos os contextos, em todos os ambientes onde eu tocar. Minha oração é que isso seja verdade na minha vida e na sua. Minha oração é que isso seja verdade nas nossas famílias, nas nossas igrejas. E sim, eu oro por ordem e paz no nosso país também. Não sei o quanto que eu vou ver, mas eu continuo orando. Porque eu sei que Deus tem grandes coisas para nós, para as nossas famílias, para a nossa igreja e para o nosso país também. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, compreendendo e ouvindo de Ti que o Senhor é a nossa paz, que o caos que nós enfrentamos é o caos da distância que nós temos de Ti, e que, na verdade, quando nós nos rendemos a Ti e relaxamos e descansamos em Ti, o Senhor começa a trazer paz ao nosso coração, aos nossos relacionamentos mais próximos em família, aos nossos relacionamentos de igreja. E por último, Pai, o Senhor derrama essa paz sobre o trabalho, a vizinhança, a família, sei lá, onde nós andamos na sociedade. Minha oração por mim é que o Senhor use minha vida para isso. Minha oração pelos meus queridos aqui é que o Senhor use isso na vida de cada um de nós. Que nós sejamos o povo da paz no meio do caos. Não porque a gente brinca de avestruz, enfia a cabeça no buraco, mas porque realmente a paz de Cristo, que ultrapassa todo entendimento, guarda a minha mente e o meu coração. Usa-nos, Pai, para proclamar a Tua paz, a Tua ordem no mundo em caos. Isso é o que eu peço, isso é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe e nos dê uma paz, uma vida cheia de paz, essa semana no meio do mundo em caos. Amém?